Buenos dias! Estamos com uma luz aqui diferente. Vamos ajeitando aqui. E aqui a gente vai entrar também. Enquanto isso, Na sala de justiça. Vamos lá, peraí, um segundo. a Bíblia. Por gentileza. Vamos. Seu canal não atende aos nossos requisitos, cara. Olá, tá aqui na estante. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Só um minutinho que estamos terminando de ajustar. Olá! O nosso bate-papo hoje, então. Vocês se assustaram com o título? Como acabar com a família, né? É estranho ouvir isso, né? Mas o título era esse mesmo, para tentar dar uma chacoalhada aí em todo mundo, né? Oi, Tati! Que saudade! Como é que está? Bem? Tudo bem, Gi? Tudo bem? Aqui também. Nós estamos em 2. O Felipe só tá terminando de ajustar aqui, a gente já começa. Então, Tá tudo bem aí? O som, imagem. saudades de vocês também. Boa noite, Gil. Tava Vamos tentando lá. entrar em outra rede social aqui. Aquela vermelhinha. Oi, Fabi. Que a gente não pode ficar falando o nome de uma rede social em outra rede social. Mas eu não consegui. Mas ok, né? Vamos lá. Mas tudo bem. Então Vai. sejam todos muito bem-vindos. Tá Como- tudo bem aí o som? Como Eu de não vi. costume, nós vamos falar sobre relacionamento, família, né? Então, o nosso tema principal sempre será esse. Tudo que envolve esse tema, né? Isso, pra quem não conhece nós, né? Quem tá entrando hoje é pela primeira vez, ou vendo esse vídeo, né? Pela primeira vez, eu sou o Felipe. E eu, a Cássia. Nós falamos sobre bem-estar e saúde. E principalmente, o bem-estar e saúde, além do seu corpo físico, da sua mente, também tem a família, né? Oi! Então, é um conjunto de coisas que você tem que fazer para ter o bem-estar. Saudade, Aline, também. Minha Então- princesinha. Nós estamos falando sobre a família. Vamos lá. Então, o Felipe, como de costume, vai ler um pedacinho da Bíblia. Deixa eu abrir aqui. No Salmos. Vamos lá. Sempre bom falar um pouquinho de Deus, né? Então, a gente inicia falando sobre um pedacinho da palavra, tá bom? Vamos lá. Hoje é dia 5. Vamos pegar o Salmo 5. 5. Vamos pegar um trechinho do Salmo 5. Vamos lá. Javé. Vocês estão ouvindo tudo certinho aí? Javé, presta atenção às minhas palavras. Discerne o meu murmúrio. Discerne o meu murmúrio. Leve em conta o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus. Pois é para ti que rezo. Javé, pela manhã ouves a minha voz. Pela manhã eu te exponho a minha causa e fico aguardando. Olha que interessante, né? Tá falando aqui, ó, de pela manhã ouves a minha voz e pela manhã eu te exponho a minha causa e fico aguardando. Tem algumas pessoas que estão acordando aí de manhãzinha, né? Como eu.
bem de manhãzinha, 4h59. É, mais precisamente às 4h59. E aqui tá falando para acordar cedo e fazer suas orações, que Papai do Céu vai ouvir. Seja o seu cedo qual for, né? É. E ele vai honrar aí vocês, né? Seus pedidos ao longo do dia. Então hoje nós vamos falar como... E nunca podemos deixar de agradecer. Então, amanhecer, iniciar o nosso dia agradecendo pelo dia, né? Pelo amanhã, independente se faça sol, se faça chuva. Aí você acaba criando um ritual, né? Eu particularmente tenho o meu ritual de acordar cedo, fazer minhas orações, fazer minhas leituras, agradecer a família, agradecer a saúde. E é justamente isso que a gente vai falar hoje, sobre a família. Isso. Então, como acabar com o seu casamento? Ai, Jesus! Olha que hoje em dia tá fácil essa Tá lição, fácil, hein? né? Tem mais divórcio do que... mais separação do que casamento, né? Parece, né? Então, eu hoje... não sei, eu não estudei esses dados, tá? Mas... tem os dados aí, mas ainda continua... O casamento ainda continua maior. Mas assim, a gente ouve muito falar de separação e é muito triste, né? E aí então hoje a gente vai falar sobre isso daí. Como que acaba com o casamento. Na verdade, é muito simples acabar com o casamento. É só não seguir os princípios de Deus. Só não respeitar o próximo. Como já dizia, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo mesmo. É só não fazer isso. Até tava brincando com a Cássia, que eu falo assim, que eu não preciso dar satisfação pra ela onde eu vou. É lógico. Aí começa a acabar os casamentos. Ele acha que não, né? Mas Deixa o celular fora de área pra ver. Mas o que eu faço? Eu aviso ela onde eu estou indo. Eu falo, ó, vou na esquina, vou no mercado, vou na padaria, vou em algum lugar. Eu aviso ela, para ela não ficar preocupada, lógico, e saber o que está acontecendo. Mas eu não preciso dar satisfação para ela, justamente assim. Por quê? Eu falo para ela, se eu tô fazendo, eu só preciso dar satisfação da minha vida para uma pessoa, para um ser, que é Deus. Se eu estou fazendo as coisas certas perante Deus, ela pode ficar despreocupada, que não vai acontecer nada. Eu acho que assim, o nosso relacionamento, ele já se iniciou na base da confiança, né? Então assim, desde sempre, eu sempre tive muitos problemas com relacionamento devido à minha profissão, né? Eu sempre dancei. E fazia show, dança do ventre, não é uma dança que qualquer homem aceita, né? Mas eu e o Fê, a gente sempre teve uma cumplicidade muito grande. Eu sempre trabalhei com eventos na sua grande maioria é à noite. Então, a confiança sempre foi a base do nosso... A confiança e o respeito sempre foi a base do nosso relacionamento, né? Eu acho que assim, eu sempre brinco com ele. Falo assim, você não tem ciúme de mim e eu não tenho ciúme de você, né? Mas existe algumas diferenças entre ciúme e cuidar da pessoa, né? Então a gente tem muito cuidado um com o outro. E a gente se preocupa também um com o outro, né? Então, assim, é claro que uma vez eu tava conversando com uma amiga minha e eu falei assim, eu não sou ciumenta. Ela falou assim, você é ciumenta sim. Eu falei, não sou ciumenta. Aí ela falou assim, sabe por que que você não é... Você fala que você não é ciumenta? Porque o Felipe não te dá motivos. E isso é uma verdade, né? Além de as neuras, que tem muita mulher que tem... Homens, mulheres que têm umas neuras que criam fantasias, né? A gente confia muito um no outro. Então, eu acho que o ciúme parte muito disso, da desconfiança, né? Por isso que tem que zelar pelo seu relacionamento, pelo seu cônjuge, pelo seu parceiro aí, né? Pra que não tenha ciúmes. Porque os ciúmes, fisicamente falando, psicologicamente falando, não sei
é a sua insegurança em relação à pessoa. Eu não estou me sentindo bonita, né? Então, se entra uma pessoa mais bem arrumada, mais você acha aquela pessoa mais bonita que você vai sentir isso daí. Você vai falar assim, poxa, eu tô com ciúmes, porque ela vai olhar para aquela pessoa. Ou você não tá dentro, esteticamente falando, né? Tá fora de forma. Então você vai falar assim, poxa, entrou uma pessoa no shape ali, certinho, você vai falar assim, peraí, deixa eu ficar olhando que ele vai olhar para aquela pessoa. E não é assim. Então a sua insegurança se espelha na outra pessoa. Exatamente. Então, e não precisa disso. Você é filho de Deus, você é perfeito. Você tem todo o poder de estar bonito, de estar elegante, de tudo, né? E também, assim, tudo que você espreme demais, né? Ou sai por entre os dedos. É assim, quando você prende muito, a pessoa sufoca, né? É aquele velho sufocar. Então, assim, você sufoca o outro e aí ele não aguenta mais ficar perto de você, não aguenta mais ficar do seu lado, né? Aguenta. Então, se é seu, não precisa prender, não precisa acorrentar, porque o que é seu e ninguém tira, né? Se o meu amor é do Felipe, não adianta, pode aparecer qualquer um perto de mim, porque o meu amor é dele e o dele é meu, né? Então, assim, quando é seu, não adianta espremer, porque não vai sair de você, né? Não vai escapar. O que tem que ter zelo, né? É cuidar. É igual dizem, né? A mulher é igual um fogão a lenha. Então, desde manhãzinha, você tem que ir lá buscar a lenha, cortar a lenha, separar a lenha. Com a mulher é a mesma coisa. Então, você tem que, assim que acordar, dar uns beijinhos, falar umas palavras de carinho. Desde de manhãzinha ao longo do dia, né? Todos os dias e o dia todo. E zelar por aquilo, né? Pelo seu amor, pelo seu relacionamento. Uma coisa que, igual eu falei pra Cássia, a Cássia faz massagem, né? Massoterapeuta. É que assim, a gente fala, né, de não ter ciúmes um do outro, mas precisa ter alguns limites e alguns combinados. A gente tem muito combinado, eu e o Fê, né? Então tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Tudo. A gente já falou em alguns bate-papo atrás aí, que a gente já fez aqui, que assim, o diálogo é a base de tudo, né? A gente precisa conversar. Então, assim, esses combinados têm que acontecer já para não causar conflitos, né? Que é o que o Felipe ia falar. Que aí já vai evitar os ciúmes, né? Se você tem, por exemplo, ela faz que eu ia comentar, né? Ela é massoterapeuta, ela faz massagem. Mas lá atrás, quando ela estava estudando, eu falei pra ela, você pode estudar, pode fazer massagem, tudo bem. Só que eu não gostaria que fizessem em homem, entende? E aí ele falou, não, tudo bem. Então foi um combinado que a gente teve. E eu respeitei, porque para mim não muda em nada, entendeu? Eu sei que não existe nenhum tipo de maldade, mesmo que eu fosse fazer em homens. Não tem problema nada nenhum. Contra quem é massoterapeuta e faz em homem. E também eu não tenho problema nenhum em fazer, porque é uma profissão muito respeitosa, é massagem, tudo. Mas ele não ficaria confortável se eu fizesse. E eu respeitei, entendeu? Então, o que eu estava fazendo isso? Zelando pelo meu relacionamento. Né? E incomodá-lo, né? Eu não ia ficar confortável com isso, né? Então tem que zelar pelo relacionamento. E aí cada um sempre. Coloca os seus limites, né? É isso aí, Edson. Combinado, viu? Sempre combinar. Sempre conversar, né? O diálogo é a base de tudo, né? Exatamente. Sempre. Sempre perguntar o que
E a outra coisa do diálogo é assim, não tenta adivinhar o que o outro quer. Ou não tenta que o outro adivinhe o que você quer. Então, por exemplo, se alguma coisa não te incomoda, como isso do Fê, não ia incomodar muito ele, isso. Então, o que ele fez? Ele chegou pra mim e falou. Então, tem muita gente que fica com muito mimimi, com muita, sabe, conversinha. E isso vai criando um monstro dentro da gente. Então, qual que é a dica, né? A dica é, fala o que te incomoda, não faz com que o outro não tente adivinhar aquilo que você não gosta, né? Porque a gente começa a criar, a gente começa a fazer o fantástico mundo de Bob dentro da nossa cabeça e às vezes uma coisa que não existe começa a se tornar verdadeira na nossa cabeça, né? Então, se tem algo que te incomoda, tem algo que você não gosta, fala, né? E aí vocês se ajustem. Tem que ir conversando, né? Igual a gente falou na outra vez. Ninguém lemente, né, Everton? Igual a gente falou da outra vez, né? Pergunta pros seus filhos o que ele gosta. Às vezes você compra um negócio rosa pra sua filha, mas ela não gosta de rosa, ela gosta de azul, gosta de vermelho. No relacionamento é a mesma coisa. Conversa, né? Sempre entender o que tá acontecendo. Você, Aline, que é novinha, tem que fazer isso mesmo, tem que já começar acertando, né? A gente já passou pela experiência e já tá dando a coisa mais mastigada, né? E o ciúmes é uma coisa muito complicada, assim, né? Porque às vezes esse monstro, né, que tá se criando, que a Cássia comentou, começa aquela sementinha, né? Ela tá... Vamos colocar um exemplo aqui. Ela tá fazendo a massagem lá. Tá fazendo a massagem. Aí começa a maquinar, a imaginar coisas, a fazer mil e uma coisas na cabeça. Aí um dia que atrasa alguma coisa, por que tá atrasando, né? Então a gente começa a criar uns monstros. E aí, disso daí pode desencadear várias outras coisas, né? Boicotar ela para ela não fazer mais as massagens. Aí atrapalha do lado financeiro, porque você contava com esse dinheiro, aí esse dinheiro começa a entrar, aí você começa a ficar nervoso porque tá sem dinheiro, quem sabe quando dá crise financeira, o casal já começa a ficar mais nervoso, aí já começa a brigar mais, aí começa a ficar até mais, um relacionamento mais agressivo, né? E aí, sabe Deus o que pode acontecer, né? Tudo vai piorando, né? Tende a piorar. E isso tudo por causa da falta de diálogo, né? Então, outra coisa que a gente sempre sempre falou, que assim, o casal, ele tem que estar numa sintonia quase que perfeita, né? E um tem que ser pro outro e o outro tem que ser pro um. Em primeiro lugar, acima de tudo, né? Por quê? A gente tem falado muito, por exemplo, se você tem filhos, tem mães que colocam os seus filhos em primeiro plano sempre. Eu sou apaixonada pelos meus filhos, eu mato e morro por eles sem dúvida, né? Isso daí não entra em questão. Eu sou mãezona, eu sou super protetora, então isso daí não isenta qualquer outra coisa. Porém, eu acho que para uma família dar certo, para a família, pro lar ser um lar, primeira coisa, você tem que colocar, a mulher tem que colocar o seu marido em primeiro plano e o marido tem que colocar a sua esposa em primeiro plano. Depois vem os filhos. Por quê? Porque quando o casal começa a entrar em conflitos, quando o casal começa a brigar, quando não estão se dando bem, os primeiros a sentir são os filhos, né? Então, se você começa... Tem mãe, principalmente logo que nasce o bebê, né? Tem mãe que esquece que é esposa. E ela vira somente mãe, né? Eu tô falando especificamente das mulheres porque eu acho que a grande
maioria que acontece isso são as mulheres. Existem alguns casos de homens também, mas a grande maioria são as mulheres. A gente é muito leoa, né? A gente quer super proteger e aí não pode esquecer esse lado mulher, né? Esse lado esposa. Isso que o Felipe falou de você dar um bom dia, falar que ama e tal. Por quê? Em primeiro lugar, gente, coloque o seu esposo e coloque a sua esposa. Em segundo lugar, vem os seus filhos. Porque a gente tem filhos por um período curto da nossa vida. Primeiro, quando você começou o seu relacionamento, eles não existiam. Algumas vezes, né? Tem algumas que já tiveram os filhos antes do casamento. Mas vamos pegar um padrão, né? Primeiro você teve o seu relacionamento, depois vieram... Primeiro sem os filhos e depois vieram os filhos. E aí você acaba ficando com os seus filhos por um período curto de tempo. Geralmente... Intenso. Muito intenso. Muito intenso. Mas geralmente é entre 20 e 30 anos que você fica com seus filhos. Depois eles vão... Lembra que a gente falou na última live que existe a primeira família, que é Deus. Pai, o Filho, né? Que é Jesus e o Espírito Santo. Depois vem você, seu pai, sua mãe, né? E seus irmãos. A terceira família, que somos nós já. E a quarta família, que é a hora. É a hora que a gente... Se torna avós. Que a gente não tem mais eles aqui embaixo das nossas asas, né? Por mais que a gente queira, não vai ter. E aí o que acontece? E aí, se a mãe e o pai é muito assim, né, com os filhos, coloca o filho em primeiro lugar. Quando eles vão embora, fica um negócio que eles chamam de síndrome do ninho vazio. E aí, o casal, né, ele perde esse filhote e aí nada pra ele satisfaz mais. Aí então, entra em depressão. Tem algumas sogras que ficam inconscientemente até boicotando o relacionamento. Porque ela é preguiçosa. Porque... Cada um tem o seu jeito, né? De repente a mãe tem um jeito de organizar as roupas assim assado cozido. E a nora faz de outro jeito. Ela espera acumular a roupa pra lavar e fazer tudo num sábado. Então aí ela fala, e nossa... não muda nada, né? Nossa, mas ela não cuida das suas roupas, mas que ela... Como ela é relaxada, como ela é isso, como ela é aquilo. Mas cada um tem o seu jeito. Então, mas acaba sendo inconsciente. Não que ela queira fazer isso. Pode até ser, né? Mas normalmente ela não quer. Ela quer a felicidade do filho. Mas ela acha que só ela vai tratar bem o filho dela. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. A gente sabe, nós temos 2 filhos. A gente sabe que a relação com o filho é muito intensa. Tem hora mesmo que não tem jeito. Tem que se dedicar às crianças. Principalmente quando nasce, né? Que a cada 3 em 3 horas, igual no nosso caso. Quando a Letícia nasceu, a primeira, a Cássia ficava... Ela acordava, a gente acordava de madrugada que ela tava chorando. Aí eu ia lá, a Cássia ia pra poltrona de amamentar e eu ia Lembra lá buscar... daquela parte que a gente falou? Divisão de tarefas? Até nisso a gente dividia. Aí eu ia lá, buscava a nossa filha, a Cássia já tava na poltrona, dava pra ela amamentar. Quando ela terminou, eu ia dormir. Aí eu dava uma almofadada no Dava Felipe umas pra ele acordar. Pra mim acordar, aí eu pegava e levava pro berço de novo. Então é muito intenso mesmo. É desgastante até, né? Quem tem filho sabe que... Quem já teve filho sabe que realmente é desgastante. Porém, a gente tem que estar sempre em primeiro lugar. Aí nossos filhos, ela só dormiu, a Letícia no caso, né? Ela só dormiu uma noite quando era bebezinha, no nosso quarto, que foi a primeira noite. Quando saiu da maternidade, ela veio pra casa. E aí a gente colocou ela naquele Moisés, né? Dormiu com a gente lá no quarto. E nenezinho, recém-nascido, fica miando lá na cama, lá no Moisés.
Aí a gente não dormiu a noite. Fora que ela chorava, né, pra amamentar, que era o normal. E o nenenzinho ficava miando. Então e a gente se assustava. Toda hora ia lá pegar ela, ver o que estava acontecendo, tudo. Aí eu falei, ah, não. Vamos colocar essa menina no quarto dela. Se ela chorar ao ponto de que ela está precisando de alguma coisa, a gente vai conseguir ouvir. Porque a gente morava num apartamento, era um quarto próximo, não era no quarteirão. Então, e aí ela já foi, no segundo dia ela foi pro quartinho dela, pro bercinho dela, luz toda apagada, como se fosse um adulto. Aí... Porque pra gente também conseguir descansar, lógico, né, porque tava sendo intenso, e também pra gente ter o nosso momento entre nós, né, de ficar, dormir de conchinha, né, e ficar só entre nós. E deixar a criança lá. E aí quando ela chorava realmente que ela precisava, aí acontecia isso. Eu ia lá, buscava ela, trazia para amamentar e vida que segue, entendeu? E acho também que isso que o Felipe falou assim, ele colocou em questão de família, né? A gente, é difícil você ficar comparando com a mãe, por exemplo, o marido falar, né? Ah, mas a comida da minha mãe era muito melhor, ou fazia um macarrão maravilhoso, ou fazia alguma coisa assim. Por quê? Porque assim, acredite, ela tá dando o melhor dela pra ele, e ele também tá dando o melhor dele pra ela. Então, evite ficar comparando isso, né? A gente fala assim de mãe, mas é de qualquer outra pessoa. Sim, sim. Não compare, porque assim, a pessoa tá dando o melhor de si. Às vezes não é o melhor para você que você acha, mas acredite, é o melhor que ela tem dela e tá dando para você, né? Tá doando. Eu, no início do nosso casamento, eu não cozinhava nada. Eu nunca cozinhei na minha vida. E o Fê, muito fofo, agradável, ele comprava... Pega papel e caneta aí que vai casar ainda. Então, o que ele fazia? Anota Eu essa tentava, dica, gente, esse eu não macete. sabia nada. Eu queimava arroz, eu não sabia fazer nada. E aí ele comprava umas revistinhas de culinária, cozinha fácil, receita fácil, coisa assim, trivial, sabe? E aí a gente ia se divertindo com isso. Hoje, eu acho que eu cozinho bem, né? Hoje, eu cozinho bem, mas assim, isso ele foi me incentivando a fazer, entendeu? Ele não ficava assim, ah, mas o arroz da minha mãe era muito melhor, mas ele pensava, né? Mas ele não ficava comparando. Então, essas comparações, Fabi, atrapalham muito, né? Se um arruma casa, outro não arruma casa, cada um tem a sua criação, cada um tem o seu jeito, e essa adaptação é que vai fazer o dia a dia ir melhorando. E por falar em dia a dia, eu queria também falar um pouquinho da rotina, né? Então, Só para complementar aqui, o Edson tava falando aqui, só eu que trabalho, né, Edson? Essa vida tá difícil. Você que acha. Essa pandemia aí tá difícil. Mas esse negócio de concluindo a parte de confiança que a gente tava falando, que eu esqueci, lembrei de um pequeno, grande detalhe agora, é que o meu celular, por exemplo, fica com a Cássia, fica com as crianças, não tem senha, tem senha, né, porque o celular pede senha, né, mas eles têm todas as senhas, o meu WhatsApp eu deixo no computador e eles vão mexendo no computador, entra no WhatsApp, fica vendo, mandando mensagem, tudo liberado aqui. Eu mexo no celular da Cássia, a Cássia mexe no meu, não tem senha, não tem nada. Mas assim, uma coisa também é muito certa. Eu nunca fui aquela pessoa que fuça em carteira, em celular. Eu tenho tudo aqui, aquilo que eu falei lá no começo, né? Se você tem se é seu, ninguém vai tirar, né? Então eu sempre peço para Deus me orientar, me dar sabedoria, e eu sempre falo pro Felipe, eu falo assim, ninguém é obrigado a amar ninguém, ninguém é obrigado a amar ninguém, a gente ama por amar, de coração.
Então, se um dia você deixar de me amar, eu quero ser a primeira a saber, né? Porque assim, isso faz parte da lealdade do casal, né? E por que isso vai acontecer? Porque alguma coisa tá ficando com deficiência. Se existiu amor por tanto tempo e de repente não existir mais esse amor, ele tá tendo alguma deficiência. E aí, o que a gente tem que pensar? A gente tem que ver as nossas falhas, aonde a gente errou, porque assim, numa separação, não existe um 100% culpado, né? Então, é sempre parte dos dois. Nem a traição, né? Nem a separação, nem a traição. Por exemplo, se acontece a traição, não que isso seja perdoável, né? Não que isso seja certo de ser feito. Mas por que houve a traição? Será que não faltou alguma coisa, não é? Ou que não existia o amor, a lealdade, o respeito? Tem que analisar, né? Por que chegou a esse ponto? Por que deixou chegar a esse ponto? Não é só a culpa de um, é dos dois, né? Uma falta de um, excesso do outro. Precisa entender isso daí. O que mais que você tem anotado aí, Cássia? Várias coisas. A rotina, gente. Então, a rotina. A rotina é uma coisa que a gente acaba caindo na rotina, né? Mas a gente tem que fazer com que o nosso dia a dia não seja maçante. Porque assim, ó, a rotina, muita gente quando fala de rotina já pensa assim, ó. Eu tenho que acordar. Já lembra do exército, né? Eu tenho que acordar às 4:30 da manhã, tem que engraxar a bota, tem que pentear o cabelo certinho, não pode estar nada errado, que isso, que outro. Disciplina nada mais do que o que você gosta, o que você precisa e do que você gosta. Se você... Até o Abílio Diniz fala, a minha rotina é maravilhosa, eu jogo tênis, eu acordo tal hora, eu jogo tênis, eu vou pra academia, eu vou pra natação. Então você monta a sua rotina. Só que tem que montar de acordo com o que você precisa, para os seus objetivos e aquilo que você gosta, né? Eu, por exemplo, eu gosto de acordar cedo. Final de semana também a gente acorda cedo. Quando tá sol, né? Porque as crianças querem dormir mais. Mas, quando tá sol, por exemplo, eu acordo eles mais cedo pra gente poder sair, passear, andar de bicicleta. Então você tem que montar uma rotina bacana pra vocês, né? E que seja flexível, né? Sim. Não precisa ser aquela coisa robotizada, assim, ninguém é robô, né? E aí você fala assim, igual a Cássia ia falar, o casamento entra numa rotina. Entra numa rotina. É inevitável. É inevitável entrar numa rotina. Mas não pode ser uma rotina gostosa? De acordar cedo, de estar junto com as crianças, de tomar um café da manhã bacana, de se alimentar legal, de fazer uma atividade física, de repente, né? A gente não pode fazer com que a nossa rotina seja um peso, né? Então, assim, todos os sábados eu tenho que arrumar a minha casa. Então, eu tiro todos os lençóis, coloco todas as toalhas para lavar, passo o pano, lavo o banheiro, sei lá, eu tô dando um exemplo. Todo sábado. E naquele determinado sábado, meu excelente marido me chama para fazer alguma coisa inusitada. Não posso porque eu tenho que arrumar a casa. Entendeu? Então, isso daqui é só um exemplo, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que ser flexível em tudo, né? E isso é um exemplo de que ajuda quando você é flexível, né? Então não pode virar robô. A rotina não pode ser robotizada, né? Tem que seguir. E nesse gancho já, eu acho que assim, a gente não pode sempre esperar do outro, né? Você tem que ser feliz sozinha, né? Se arrumar a casa te faz feliz, ótimo, tudo bem, tá tranquilo. É assim, não deposite no outro a responsabilidade da sua felicidade, né? Então, assim, se você não é feliz, não é culpa do seu marido. Sim. Se ele não é feliz, não é a sua culpa. É
se você não é feliz, a culpa é só sua, né? Porque a gente não pode depositar no outro essa responsabilidade. Ser feliz é responsabilidade do indivíduo. Tem gente que fala assim, eu vou ser... cria algumas condições, né? Eu vou ser feliz quando eu encontrar uma pessoa. Eu vou ser feliz quando eu tiver um X. Vou ser feliz quando eu tiver X reais na conta bancária. E não é assim, você tem que ser feliz por você ser feliz. Que aí quando você é feliz, aí você encontra uma pessoa bacana. Feliz. Aí vai juntar. Felicidade ao Aí multiplica, né? Sempre multiplicação. Então vai multiplicar essa felicidade, vai transbordar essa felicidade. E aí que pode vir o fruto físico, que são os filhos ou não, né? Mas que possa vir os filhos. E aí vai tudo transbordar. Mas você tem a sua felicidade. E também não é assim, eu sou feliz quando eu tiver casado, quando eu tiver um filho. Não, mas agora eu quero ter uma filha. Mas agora eu quero... Entendeu? Não é dependendo dessas coisas que você vai ser feliz. Eu sou muito feliz. Aí sou mais feliz ainda porque eu tenho minha esposa. Mais ainda porque eu tenho meus filhos. Mais porque eu tenho um segundo filho. Só vai somando, né? E aí isso vira uma felicidade, vamos dizer assim, plena, né? Quando você deposita no outro as suas expectativas que o outro não te dá, aí começa a frustração, né? Sim. Então, isso daí é muito complicado, é muito perigoso, né? Porque assim, você acredita que o outro vai te fazer feliz, mas não é assim. Porque aí se você colocar a sua expectativa você é feliz porque dependendo do outro, e aquela vírgulazinha que ele não faz, que você acha, né, que ele não fez, e às vezes ele nem tá sabendo. Né? A maioria das vezes, inclusive. Ele nem tá sabendo que você precisa daquela vírgula para ser feliz. E também, gente, imagina a carga da outra pessoa como é pesada, né? É difícil você já ser feliz sozinho, né? Ainda você tem que fazer com que o outro seja feliz 100%. Né? Eu acho que cada um tem que ter a sua individualidade. Você tem que ser uma pessoa feliz. E aí, aquilo que você falou, somando, os dois são muito mais felizes, né? Do que criar essa expectativa. É isso mesmo. Você, igual a Fabiana falou aí, ó. Você tem que ser feliz porque você é filho de Deus. Você é feito à imagem e semelhança dele. Então, só por isso, você já deveria ser muito feliz, né? E aí, essa expectativa do outro, ela começa a trazer mágoas, ela começa a trazer brigas. Gente, casal que briga muito não é feliz. Você acha que é cansativo, né? Cansa, não é? Você não quer voltar para casa, sabe? Você fala assim, nossa, eu vou encontrar o Felipe de novo. Ele começar a encher meus, né? Começar a brigar, sabe? Eu acho que briga desgasta muito qualquer relacionamento, né? Então, evite brigas, dialogue, converse e evite ficar brigando muito. Eu já vi casais assim mesmo, de que a pessoa falava assim, nossa, já deu, sei lá, 6 horas da tarde, puxa vida, eu tenho que ir pra casa. Aí vai pro bar, toma cerveja. E aí queria ficar conversando, e eu querendo ir pra casa, e a pessoa querendo conversar. Uma vez ou outra, tudo bem, né? Mas é que porque a pessoa não tava feliz na casa dele, né? É igual a pessoa que quer passar o dia inteiro dormindo, que tá 10, 11 horas do dia dormindo. Isso daí é ou trabalhando. Tem gente que se enterra no trabalho, trabalha assim até 10 horas da noite, vira noite trabalhando. Por quê? Isso daí é um refúgio da pessoa. Às vezes, não é porque ela é dedicada que ela quer trabalhar. Inconscientemente, ela não quer se desligar daquilo que é o trabalho dela,
Porque ela não tem prazer em conversar com a esposa, em conversar com o marido, É. não tem prazer, não tem diálogo familiar, né? Porque a vida dela tá uma porcaria. E ela não. Ah, deixa eu ficar quietinho aqui, deixa eu trabalhar. Pelo menos eu tô trabalhando. Mas é isso que a Cássia falou, é inconsciente às vezes, né? Aí ela quer ficar trabalhando uma hora extra. E aí ela se torna uma pessoa sobrecarregada de serviço. Mas, só que foi inconsciente. E ela não percebeu isso. E de dormir também. Ela fala assim: ah, mas eu tô cansada. Ah, eu vou ficar assistindo seriado. Ah, eu vou ficar quietinho aqui na minha cama. Tudo isso é fuga porque a vida dela tá uma porcaria. E só que ela se percebe, ela tenta dar um jeito, conversar, teria que conversar com por que a vida dela tá assim. Mas a grande maioria é porque nem percebe isso. Vai no Automático. Né? no automático, exatamente, vai no automático. É. E aí, a gente tem que sempre fazer uma autoanálise, né? Então, sempre faz uma autoanálise do seu comportamento perante o seu marido, os seus filhos e os maridos, né? Vice-versa. E também sobre o seu casamento. Cê lembra lá no comecinho, como era seu relacionamento? Era um relacionamento gostoso? Vocês tinham diálogo? Vocês conversavam? Saíam? Se divertiam? Isso é muito importante, gente. Um relacionamento divertido, alegre. Vocês dão risada junto, né? Então, começa a fazer essa autoanálise e veja como que vocês eram. Por que vocês se apaixonaram, né? A gente já tá junto há mais de 20 anos. Eu falo pro Fê, tem gente que fala assim que a paixão dura 2 anos. Eu discordo, porque eu sou apaixonada até hoje. Porque eu me sinto apaixonada até hoje, porque eu tenho saudade, sabe? A gente se vê todo dia, gente. A gente trabalha na maioria das vezes junto. E assim, quando ele fica muito fora, eu tenho saudade, né? Eu tenho saudade, eu gosto de estar com ele, a gente se junto, a gente ri junto. Né? Então, eu acho que o casal, ele tem que se divertir. Tem que ter um momento de rir, de fazer cócega, apesar que ele não gosta, mas eu faço. Eu e as crianças pegam, sobem em cima e começa, sabe coisa boba de criança, de como era lá atrás, como era antigamente. Será que não tá faltando um pouquinho disso nos relacionamentos, né? Ser um pouco mais leve, não ser tão pesado assim, né? É porque você chegou onde chegou porque teve o amor, teve alguma coisa que despertou, né? Isso não pode deixar acabar. Igual o Edson falou, é uma troca sem sentimento. Que aí chega um momento que essa pessoa já é um colega seu. Não é nem mais amigo. É um colega, porque você não conversa direito. Porque se fosse um amigo, igual a Cássia é minha amiga. As crianças são nossos amigos. E isso eu acho que é muito importante também. Além de tudo isso ser amigo. Porque aí tem a conversa. Senão aquela pessoa, aquela sua paixão virou um colega. Oi, bom dia. Né? Dá um selinho assim às vezes. Oi, tudo bem? Bom dia. Só por protocolo. Mas que não tem sentimento nenhum, né? E aí, pra despencar ladeira abaixo é fácil, né? Então é isso que a gente tem que tentar lutar para que não aconteça. A gente tem que acender a chama do romantismo, seja ele de qual forma for, né? Às vezes lá atrás. O Edson, é verdade, eu cutucava ele lá no espaço. Porque assim, eu acho que você não precisa ser aquele romântico com a antiga, que ainda leva flores. Mas assim, eu acho que Cássia não gosta de flor, eu nunca dei flor pra ela. Ela não pode reclamar, né? Eu gosto de joia. Então eu acho que assim,
o Felipe não é muito de dar presente em datas comemorativas, tipo Natal, aniversário, assim. Ele não é muito pegado. E no começo sofreu muito com isso, né? Depois a gente vai se acostumando, porque dia 12 de junho, por exemplo, ele não me trazia flores. Mas no dia 30 de setembro ele chegava com o quê? Entendeu? Me Eu não me vendo a datas. Ele me surpreende, entendeu? Eu não tô dizendo que isso vai funcionar com você, né? Mas eu acho que cada um tem que buscar uma forma de conquistar todo dia o outro, né? Seja com uma palavra, não precisa nem ser com coisas materiais, né? Mesmo porque às vezes você faz alguma coisa que não agrada, não é só um pedido de desculpas, que senão isso daí vira uma coisa muito, sabe, sem sentido. Toda vez você erra e aí pede desculpa. Aí vai lá, erra de novo, comete outra coisa que a pessoa não gosta, aí desculpa. E isso acaba se tornando uma coisa banal. A palavra desculpa, ela fica banal num relacionamento. A gente tem que mostrar em atitudes, em ações, né? E o romantismo, ele traz muito isso, né? Você ser gentil, você comprar alguma coisa que agrade ela, sei lá, uma fruta, uma coisa, não é, eu tô falando coisa assim absurda, não é um anel de brilhante, pode ser também, tá? Mas assim, alguma coisa que agrade, um bombom, gente, uma coisa assim, sabe? E hoje as pessoas estão com o celular na mão, tem o WhatsApp, manda uma mensagem. Às vezes é difícil verbalizar. Escreve lá, manda uns emojis. Né? Mas é coisa simples, entendeu? A gente vai deixar essa tarefa aqui nessa live pra isso. Essa semana. Tarefa da semana. Ser mais romântico. Ser mais romântico. E a gente vai perguntar pra todo mundo semana que vem. O que vocês fizeram? Vocês estão fazendo as tarefinhas que a gente tá tentando dar esses macetes pra vocês? Faça isso. Tenta conversar mais. Essa semana vocês falaram mais que amavam o seu cônjuge. Lembra que a gente foi semana passada? E é pra falar obrigado e eu te amo durante a semana. Como é que foi? Vocês falaram mais, né? E essa semana, vamos ser mais romântico? Sei lá, de repente colocar alguma coisa debaixo do travesseiro. Ou a Letícia faz assim, colocar um bilhetinho no espelhinho do banheiro. As crianças colocam a pasta de dente na escova. Gente, olha que coisa fofa. Tem algum custo isso? Nada. Entendeu? Você não precisa nem comprar. É uma gentileza. Não é? São detalhes que tá mostrando carinho pela pessoa. Aquilo que a gente falou, né? O zelo. Zelar, exatamente. O zelo, cuidado. E aí, uma tarefa mais pesada, assim, ó. Libera a senha do seu celular pro seu cônjuge, pro seu parceiro. Ixi, isso daí é mais difícil. Será? Acho que não vai, né? Se for casar briga, não tem. Não libera não. Não vai dar briga. Tem que sair de monte de grupo, né? Deletar um monte de foto. Gente, cuidado muito com as amizades, viu? Cuidado com as amizades. Homem que é casado. É difícil manter uma amizade de sair toda semana, todo final de semana com um homem que não é casado. É muito difícil. O conflito de interesses é diferente, gente. Acaba te levando para caminhos obscuros, caminhos diferentes, aí, entendeu? A gente pode, como tá terminando o nosso tempo, esse aí a gente pode... só deixei uma reticência. Pode ser um assunto, né, para uma próximo bate-papo, próxima quarta-feira. A gente tá pensando em fazer assim, toda quarta-feira, esse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, pra gente bater esse papo aqui. E a gente pede também sugestões de temas, né? É o que a gente falou, né? Nós não somos... amizade com Edson, Felipe, só um cafezinho apenas à tarde. Com essa não dá, né, Edson? Vai pro samba, Edson vai pro samba, todo sexta, sábado. Aí fica mais difícil, né?
Mas nada impede de a gente tomar um café, né, Edson? A gente sempre toma um café à tardezinha, bater sempre papo. Isso daí eu libero. Lembra dos combinados? É. Então, ó, tarefa pra essa semana, hein? Ser mais gentil, zelar mais pelo seu cônjuge. Zelar mais por ele, né? Para que não tenha tantos ciúmes. Porque Ter zelo e não ter ciúme. exatamente. Né? Apaga esse nome de ciúmes aí da sua agenda, da sua cabecinha e tenha zelo. Tá bom? Gente, muito obrigado por mais um encontro, mais um bate-papo. Estamos adorando as mensagens que a gente recebe, o carinho de vocês. E espero que tenha contribuído alguma coisa, algum aprendizado aí para vocês também. Que eu falei, que seja um toque, cadê a câmera? Um toquezinho assim, ó, no coração de vocês, mas que, bum, exploda de carinho, de amor. Ai, eu amo os coraçõezinhos. É, Cássia gosta do... Vaidade, isso é vaidade. Todos nós... Voltamos. Tinha travado. Desculpa. Sai, Gi. Fala para não atrapalhar. Tá bom? Então, o que eu tava falando, que seja um toquezinho no coração de vocês, mas que seja uma explosão de amor, de carinho. Sintam-se abraçados, sintam-se beijados, tá bom? Eu amo vocês. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada pelo tempo que vocês estão aqui com a gente, pelo bate-papo que vocês estão interagindo bastante. Mandem perguntas, como na semana passada a gente teve bastante perguntas, a gente responde durante a semana, né? Então, mandem. Ó, Michele, que saudade, Mi! E aí a gente agradece muito a presença de vocês. Se achar que deve, compartilhe essa live com outros casais, com outras pessoas que vocês acham que... As redes sociais têm as métricas também, né? Para que essa mensagem chegue a mais pessoas, é importante curtir, comentar, compartilhar. Se você acha que foi relevante esse assunto para alguém, compartilhe com essa pessoa. Uma única pessoa que a gente consiga chegar e tocar lá no coraçãozinho, a gente já vai estar muito feliz, né? Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tá aí, Aldrin. Vai compartilhar com o marido, é isso aí. Beijão, fica com Deus. O ideal é ver casais assistirem juntos. Tchau, um beijo, gente. Beijo, fiquem boa com noite. Deus. Tchau. 3, 2, 1.